Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, tá? O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta, escrito por Freud, ele mesmo, Sigmund Freud, é o famoso Freud, né? Bem, essa obra aqui, ela vai tratar exatamente sobre a relação entre Moisés, ou seja, o Freud aqui, ele vai falar sobre Moisés, tá? Sobre algumas questões envolvendo Moisés, ou seja, algumas análises que os estudiosos fizeram sobre Moisés, etimologia, a origem do nome, o que o nome significa, o que a palavra Moisés ou Moshe significa. E partindo daí ele vai nos dar algumas outras explicações, tá? Mas eu vou comentar com vocês alguns pontos, tá? Seria muito interessante se vocês lessem essa obra, tá? Mas eu vou tratar aqui com vocês alguns pontos importantíssimos nessa obra, tá? Primeiro, Moisés é um nome egípcio que significa tirado de ou criado por, né? No sentido de o Deus fulano de tal fez, tá? É muito comum na cultura egípcia tu ter faraós, né? Você ter faraós com o nome Sés no final, tá? Como Ramsés, que significa, né, filho da luz, ou ainda o deus Ra criou, ou ainda filho de Ra. Esse é o significado da palavra Ramsés. Teve um outro faraó que se chamava Tutmoses, que significa na língua egípcia o deus Tote criou, ou ainda filho de Tote, ou ainda criado por Tote. No caso do Moisés, tu tem a palavra egípcia Mu, que significa que, e a palavra Sés, ou Sa, que significa filho, na língua egípcia. Então, seria como se você estivesse falando, fulano de tal fez ele, ou ele é filho de, e tem uma lacuna, um espaço em branco. Não se sabe se Moisés ele perdeu o nome do Deus do início, assim, que iniciava o nome dele, ou se sempre se chamou Moisés. Não se sabe. A única coisa que se sabe é que Moisés não é um nome hebraico, segundo Freud. Segundo Freud, Moisés, e ele vai falar isso partindo de alguns estudiosos de língua egípcia, segundo Freud, Moisés é um nome egípcio. Então, Freud ele vai partir da ideia de que Moisés não era um hebreu, Moisés era um egípcio. E aquela história do Moisés que foi colocado dentro de um cestinho, e aí começou a navegar nas águas do Nilo, e aí a filha do faraó encontrou aquele cestinho com o bebê Moisés ali junto. Isso daí, segundo Freud, é tudo mito. Tá? Segundo Freud, Moisés era um egípcio. Esse Moisés, segundo Freud, ele era adepto da religião de Atom, ou seja, a religião de Akhenaton, o faraó herege que acreditava na existência de um único Deus. Então Moisés ele defendia a ideia egípcia de que só existe um Deus, o Deus Atom. Segundo Freud, mais tarde, né, o nome de Atom foi tirado das inscrições egípcias. O Egito passou a remover tudo aquilo que lembrava o faraó Akhenaton, mas tinha muita gente que ainda defendia as ideias do faraó Akhenaton, inclusive Moisés, segundo Freud. Então Moisés, um discípulo de Akhenaton, acabou, né, olhando para o povo hebreu e escolheu aquele povo para ser os mantenedores da religião do Deus Atom. Então, os hebreus, segundo Freud, foram escolhidos por Moisés para manter viva a tradição e a crença do Deus Atom. Tá? Então, Moisés, ele levou não a religião egípcia politeísta, que acreditava em vários deuses, para os hebreus. Ele levou para os hebreus a religião monoteísta de Akhenaton, aquela que acreditava em um único Deus, o Deus Sol, o Deus chamado Atom. Tá? Então,
Ahn, Outra coisa, segundo Freud, tá, a circuncisão ela não fazia parte dos cananeus, tá? Ela não fazia parte dos povos que habitavam a terra de Canaã. Ela não fazia parte, segundo Freud, da tradição semita. Tá? Segundo Freud, a circuncisão era um elemento da religião egípcia. Moisés ele estava tirando os hebreus da terra do Egito e removendo dos hebreus tudo aquilo que lembrava a cultura egípcia, tudo aquilo que lembrava a escravidão do Egito, tudo aquilo que era ruim e que lembrava os egípcios. Se Moisés ele não era um egípcio, por que Moisés ele instaura como obrigação, a ponto de ter pena de morte para quem desobedecesse, a circuncisão sobre o povo de Israel, que era um elemento egípcio e não cananeu? Se Moisés de fato estava preparando os hebreus para habitarem a terra de Canaã, ele no mínimo deveria de dar ao povo hebreu as tradições e culturas de Canaã para que os hebreus, ao entrar em contato com os cananeus, pudessem, né, se adequar a essa nova terra, a essa nova localidade. Então, segundo Freud, Moisés, egípcio e não hebreu, ele instaurou sobre os filhos de Israel a crença do Deus Atom, a crença em um Deus único chamado Atom. A ideia de Moisés proibir sob pena de morte aquele que pronunciasse o nome do Deus tinha como objetivo fazer com que o povo se esquecesse do nome egípcio de Atom e continuassem adorando o Deus Atom mesmo sem saber o nome dele. E ele instaurou a circuncisão, que era um elemento da religião egípcia, sobre os hebreus, exatamente para fortalecer a crença no Deus Atom entre os hebreus. Lembrando que os hebreus eles eram originalmente politeístas, segundo Freud. Segundo Freud, como os hebreus eles eram semitas e eles eram do mesmo sangue dos povos de Canaã, assim como os diversos povos de Canaã eram politeístas, os hebreus originalmente também eram politeístas, adoravam vários deuses. Foi Moisés que instaurou sobre o povo hebreu a crença no Deus único, segundo Freud. Depois, outra coisa interessante que ele vai falar para nós é que houve dois Moisés. O primeiro Moisés, ele era um egípcio, príncipe provavelmente, ou general egípcio, e ele adorava o deus Atom, deus egípcio Atom. Moisés não era qualquer um. Era um homem de alto nível intelectual, hierárquico, tinha conhecimentos militares. Em determinado momento, Moisés tira o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, da terra do Egito. Leva eles pelo Mar Vermelho e posteriormente chega a um local chamado Cades, ou Cades Barneia, Kadesh Barneia. Lá, né, ocorre uma rebelião contra Moisés, segundo Freud, e nessa rebelião Moisés é assassinado pelo povo hebreu. Por quê? Porque segundo o livro de Êxodo, no capítulo 3, por aí, Moisés era um homem muito irritado, muito irascível. Se irritava por qualquer motivo. Tinha uma facilidade muito grande de se irritar. Qualquer coisa irritava ele. Ele se irritou com o egípcio que estava machucando o escravo hebreu. E aí ele foi lá e matou o egípcio para defender o escravo hebreu. Ok? Como é que agora, lá por volta do livro de Levíticos ou Deuteronômio, Moisés é apresentado como a pessoa mais pacifista, mais calma, mais tranquila que já existiu? Como é que agora o mesmo Moisés que matou o egípcio agora é apresentado como um homem calmo, tranquilo? Então Freud, ele vai explicar para nós que houve dois Moisés. O Moisés egípcio, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e levou até Kadesh Barneia. Lá em Kadesh Barneia, Moisés foi assassinado. O Moisés egípcio foi assassinado. E então um novo Moisés se levanta. Esse segundo Moisés era um cananeu, tá? Alguém semita, ou talvez um midianita, e ele vai
se unir aos filhos de Israel, e ele vai unir as tribos midianitas que haviam lá, vai unir com as tribos de Israel que saíram do Egito, que não eram 12 tribos, segundo Freud. Segundo Freud, o número de pessoas que saiu do Egito foi bem pequeno. Os hebreus que saíram do Egito foram bem pequenos. E aí, chegando até Kadesh Barneia, esse pequeno grupo de hebreus vai lá, se une com os semitas que habitavam em Kadesh Barneia, ou talvez em alguma outra localidade, com midianitas, talvez, lá em Kadesh Barneia. E aí eles vão se unir ali, vão matar Moisés, o egípcio, e vão instaurar sobre eles um novo líder, que é o Moisés hebreu, ou Moisés, um sacerdote midianita. E esse segundo Moisés, ele vai organizar a parte de leis que o povo deve seguir, ele vai adotar um nome para o Deus que Moisés usou como base para a fundação da religião mosaica. Ele vai criar, esse segundo Moisés, ele vai criar, né, um nome, né, para esse Deus, adotando um dos deuses de Canaã, adotando um dos deuses dos midianitas e dos semitas em geral. Acontece que os cananeus, né, e os midianitas em geral, eles adoravam vários deuses. El, Yahvé, Astarote, enfim, eles adoravam vários deuses. Um desses deuses se chamava Yahvé. Segundo Freud, Yahvé era um deus das montanhas, um deus montanhês. Então, esse segundo Moisés, esse Moisés midianita, que nada mais tem a ver com aquele Moisés que tirou os hebreus da terra do Egito, ele vai, de alguma maneira, adotar esse novo Deus, esse Deus chamado Yahvé, que tem uma esposa, inclusive, segundo a tradição dos semitas, lá, segundo a tradição dos cananeus, o Deus Yahvé, que era adorado pelos povos de Canaã também, ele tinha uma esposa chamada Asherá, e esse Moisés, né, midianita, esse Moisés novo que surgiu, ele vai adotar o Deus Yahvé, né, apenas como sendo um nome para nomear o inominável, não tendo nenhuma relação com o Yahvé cananita, marido de Asherá, tá, Deus Asherá. E ele vai levar o povo até Canaã, até a entrada de Canaã. Lá na entrada de Canaã ele morre, e Josué, ou Yahoshué, ou Riachua, enfim, em hebraico Josué é Yahoshua, né? Esse Josué, ele vai levar o povo, né, a conquistar Canaã, tá? Isso tudo segundo Freud. Então, segundo Freud, recapitulando, segundo Freud, houve dois Moisés, um Moisés egípcio que tirou um pequeno grupo de hebreus da terra do Egito e colocou sobre eles a religião de Atom, o deus egípcio Atom, o deus único, segundo a religião de Akhenaton. E lá, em determinado momento em Kadesh Barneia, Moisés é assassinado e substituído por um outro Moisés, que dessa vez é um midianita, né, adorador de Yahvé, de Asherá e de outros deuses, e que adotou e que fez uma união de religiões. Uniu a religião do deus Atom, de Moisés, egípcio, com a religião dos midianitas, e adotou lá o Yahvé como substituto do deus Atom. É. Então, Freud, ele vai dizer em determinado momento também, e essa é a parte interessante, que ele vai dizer que no início a humanidade vivia liderados por um chefe, um homem mais velho. Esse homem mais velho, ele matava os mais novos e se apossava de todas as mulheres. Os filhos dele mais tarde foram lá, mataram ele e comeram a carne dele. E depois os filhos adotaram um animal como totem, tá? Para substituir o pai morto. Todos os anos o animal era morto, né? Embora fosse sagrado e intocável, todos os anos ele era morto. E daí os filhos comiam a carne dele para lembrar a morte do pai que eles haviam assassinado, parricídio original. Os filhos fizeram uma aliança que eles não mais se relacionariam com as irmãs, e o pai ameaçava, quando vivo, ameaçava o filho, né, os filhos, dizendo que ia cortar o genital deles. Então o que acontece? O Freud, ele vai unir esse pai original que a humanidade teve, que as tribos primeiras da humanidade tiveram, ele vai unir com a ideia do Deus único. E ele vai dizer que o Deus único é, na verdade, simbolicamente, aquele pai que nós desejamos estar no controle ainda sobre nós, porque daí a gente não precisava pensar em nada, não precisava plantar nada e nem fazer nada. E aí ele vai dizer que o Deus
único, adorado pelas religiões semitas, é na verdade, de certa forma, aquele pai original, né, que as tribos humanas mataram lá no início dos tempos, lá na época da pré-história, e que nós desejamos que esse homem, esse chefe, esse líder, esse velho, esse chefe tribal, ainda estivesse vivo para a gente não precisar se preocupar com nada, tá? E aí o Freud ele vai dizer que a circuncisão lembra muito, né, o corte do genital, a ameaça que o pai original fazia, né? E então quem assumiu o controle da tribo foi o filho mais velho. Depois que o pai morre, quem assumiu foi o filho mais velho. Quando os semitas, os hebreus, eles se autoproclamavam como o povo escolhido ou o povo primogênito, eles de alguma maneira, segundo Freud, eles estavam lembrando aquele pai original e se apresentando para toda a humanidade como sendo eles mesmos os substitutos daquele pai original. Então, segundo esse livro de Freud, segundo Freud, a explicação dos hebreus terem sido tão odiados ao longo da história é exatamente porque eles, de alguma maneira, lembram aquele pai original que matava todos os seus filhos e se posicionava como líder deles, e lembra também aquele irmão mais velho primogênito que de alguma maneira manteve as características do pai, embora não fosse mais um assassino dos irmãos, né? Então Freud ele tenta de alguma maneira usar isso para explicar o antissemitismo, inclusive. É interessante essas ideias do Freud, entendeu? Freud é um autor que deve ser lido com muita cautela, né? Com muita cautela, com muita análise, né? De preferência psicólogos devem ler Freud, né? É uma matéria obrigatória da Faculdade de Psicologia das diversas universidades brasileiras, inclusive, e mundiais, inclusive. Mas se alguém quiser ler, né, as obras de Freud, vale a pena. Vale a pena. É uma obra que são obras que valem a pena, que nos levam a refletir. Essa ideia do Freud tentar unir Deus, né, com aquele pai original que a humanidade teve, é uma ideia muito interessante até. Embora haja muitas lacunas, né, haja muitas lacunas nessa visão de Freud, né, que a gente precisa analisar também, né? Freud, ele, apesar de muitas vezes as pessoas usarem o nome dele, né, como sinônimo de sabedoria, como sinônimo de entendimento, enfim, Freud ele também, né, tinha muitas vezes os pequenos furos dele, ele também, né, precisava precisava assim refletir também. Então as obras dele são obras que necessitam ser lidas com cautela, com cautela. O Freud, para criar aquela teoria que eu mencionei do parricídio original e da conexão entre o Deus único e invisível com aquele pai assassino, bandido que no início matava todo mundo, Freud, ele mesmo explica aqui na página 175 dessa obra aqui, tá, da obra dele, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, ele vai dizer assim, ó, que ele se baseou em Darwin, em Atkinson, tá, e em Robertson Smith. Então, Darwin, Atkinson e Robertson Smith. Tá? Esses três, Freud se baseou para criar aquela teoria que eu mencionei dele. Tá? Do pai original que matava os seus filhos, e aí esse pai original, né, ameaçava os filhos com a castração, e é por isso que os povos até hoje detestam, né, aqueles que praticam circuncisão, porque lembra aquela ameaça psicológica original que ficou na psique da humanidade, daquele pai original lá dos nossos antepassados que ameaçava os seus filhos com a castração. Enfim, essas ideias, o Freud ele se baseou em três autores, então, para fazer essas ideias. Em Darwin, ele se baseou para dizer que a humanidade vivia em clãs, né, em hordas, vamos dizer assim. Ele se baseou em Darwin para dizer isso. Em Atkinson, ele falou sobre essa questão do sistema patriarcal, ou seja, Freud se baseia em Atkinson para falar do sistema patriarcal que havia na humanidade e que encontrou seu fim na revolta dos filhos. E do Robertson Smith, o Freud ele se baseou para falar daquele clã totêmico fraterno que eu mencionei anteriormente, em que os filhos matam um animal e usam aquele animal como totem para se lembrar daquele pai, né, assassino, aquele pai assassino que
conquistava, que dominava todas as fêmeas do clã e que ameaçava os filhos com a castração, enfim, né? Então, é uma obra para ser estudada, é uma obra digna de ser analisada, de ser estudada, de ser vista com crítica, com cautela, mas é uma obra interessantíssima. Vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada, e eu sugiro muito que vocês leiam essa obra aqui. Então, Freud, né? O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Né? Mais um livro aí para vocês lerem, para vocês analisarem. Né? É um livro interessantíssimo que eu li, gostei muito e sugiro muito que vocês leiam também. Tá certo? Então, dê um joinha, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva. Muitíssimo obrigado àqueles que já se inscreveram. E continuem, pessoal. Eu vou continuar, né, mostrando para vocês os livros, né, que tem como objetivo aumentar a nossa compreensão do mundo, da realidade, aumentar, ampliar os nossos conhecimentos de psicologia, de teologia, de filosofia, enfim, de várias logias, podemos assim dizer, e que eu acho importante de você também ler. Então, cada livro que eu trato aqui é um livro que eu acho importante de você ler, que eu li e que gostei e que certamente você também vai gostar. Certo? Então, um forte abraço a todos e um Feliz Natal, né, a todos vocês. Um forte abraço. Até mais.